Os irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, gente. Já estamos ao vivo. Como vive o nosso Deus nesta segunda-feira. Todo louvor ao Senhor, toda honra. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe nesta segunda-feira. Já estamos ao vivo, diretamente do estado de São Paulo para o Brasil. Diretamente do estado de São Paulo, já tem as pessoas entrando aí conosco aí. Já tem um povo entrando conosco aí. Glória a Jesus. Nós entramos um pouco atrasado, mas estamos aqui nesta noite para exaltarmos ao Cristo, para bendizermos a Deus na beleza da sua santidade. Glória a Jesus. Deixa eu marcar algumas pessoas aqui, gente, porque tinha gente nos esperando hoje aqui. Tinha pessoas nos esperando aqui. Nós marcamos a live hoje às 20 horas da noite, mas não deu. Então, aprove ao Senhor nos conceder esta oportunidade de entrarmos aqui agora, para juntos exaltarmos ao Senhor, bendizermos a Deus na beleza da sua santidade. Eu quero fazer um pedido a você que já está comigo. Agora são 20 para as 10. Glória a Jesus. Chegamos um pouco atrasado. Mas eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. E no final dessa live, eu estarei fazendo uma oração. Eu estarei declarando a bênção de Deus. Eu estarei declarando a vitória de Deus para a nossa vida. Você que está comigo, que pode... compartilha em nome de Jesus, porque eu tenho uma palavra muito forte para estar entregando aqui nesta noite. Eu sei que quem vai estar conosco aqui esta noite vai terminar esta segunda-feira com uma palavra muito forte da parte de Deus. Uma palavra muito surreal. Esta palavra ainda eu não preguei. Esta palavra, em primeira mão, eu estarei compartilhando aqui com vocês. Glória a Jesus. Eu vou até abrir agora aqui a epígrafe, aqui no meu notebook, para já começar aqui, porque o povo já está entrando já, e o povo está sedento em ouvir a voz de Deus. O povo está sedento em ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz, quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Jesus. Quem tem ouvido, aqui se fala de sensibilidade espiritual, porque só consegue entender as coisas de Deus quem tem sensibilidade espiritual. Quem não tem sensibilidade espiritual não entende as coisas de Deus. Mas quem tem sensibilidade espiritual vai entender as coisas que são de cima,
as coisas que são de Deus. Você que tem na sua casa um exemplar da Bíblia, pega a sua Bíblia, por gentileza, abra a sua Bíblia comigo em nome de Jesus. Você que já está comigo aqui, abra a sua Bíblia em nome de Jesus. O texto-chave para a nossa breve meditação está em Mateus, capítulo de número 13, versículo é o 25. Mateus, capítulo é o de número 13. Mateus, capítulo 13. Pega a Bíblia, para que você possa entender o recado de Deus e para que aquilo que for pregado nesta noite, aquilo que for falado, você venha consultar a Bíblia e venha dizer realmente o que o pastor está falando condiz com as Escrituras. Então você que tem na sua casa a sua Bíblia, pega a sua Bíblia por gentileza em nome de Jesus. Em Mateus capítulo 13, eu estou demorando um pouco para que mais pessoas possam entrar nesta live profética, nesta live bíblica. Glória a Jesus. Você que já está comigo, eu quero louvar ao Senhor pela sua vida. Você que já está comigo, eu quero bendizer a Deus. Muito obrigado por você separar um tempo, né? Você podia estar fazendo tanta coisa, mas você ouviu uma live que está falando da palavra de Deus e decidiu ficar comigo aqui. Muito obrigado por me permitir que eu entre na sua casa com uma bênção de Deus. Muito obrigado por você me permitir que eu entre na sua casa com uma palavra da parte de Deus nesta noite de segunda-feira. Glória a Jesus. O evangelho para nossa meditação está em Mateus, o livro de Mateus, um livro sinótico. Mateus, capítulo é o 13. Mateus, capítulo é o de número 13. O versículo chave para a nossa meditação está no 25, irmãos. Está no 25. Glória a Deus. Versículo chave está no 25. O texto diz: E semeou joio no meio do trigo. E semeou joio no meio do trigo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a Bíblia aqui. Glória a Deus, porque é uma palavra que ela falou comigo de uma forma muito forte, esta palavra de Mateus capítulo 13. Glória a Deus. Quantos estão conseguindo me ouvir? Diga um amém, por favor. Quantos estão conseguindo me ouvir? Diga um amém em nome de Jesus aí, por gentileza. Amém? Então todos estão conseguindo me ouvir. Meus irmãos, o Evangelho de Mateus é um evangelho sinótico. E por que os evangelhos recebem o nome de sinótico? Quando todas as vezes que você ouvir alguém falar, alguém dissertar que os evangelhos são sinóticos, significa que o evangelho de Mateus for escrito e o evangelho de Marcos for escrito, que são sinóticos também, para ser colocado ao lado, para que possa ser interpretado de uma maneira clara e concisa. Em Mateus capítulo de número 13, o versículo 1, Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele sai da sua casa. Jesus ele vai à beira-mar. Eu não sei se nesse dia Jesus queria se refrescar, mas o texto diz que quando Jesus vai, a multidão também vai atrás.
Perceba no texto que não é Jesus que vai atrás da multidão, mas é a multidão que vai atrás de Jesus. Porque se eu quero cura, eu vou atrás de Jesus. Porque se eu quero milagre, eu vou atrás de Jesus. Não é Jesus que vai atrás de você, mas é você que precisa ir atrás de Jesus. E você precisa ir onde Jesus está. A multidão ouviu que Jesus estava à beira-mar. Jesus estava à beira-mar. Então a Bíblia diz que a multidão vai atrás de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, ele aproveita a oportunidade que tem multidão. Ele não aproveita para propagar-se o seu nome. Jesus não aproveita para se vangloriar e dizer que eu sou profeta, e dizer que eu sou pregador. Não. Se você pegar os evangelhos, vocês vão perceber que todas as vezes que tinha multidão, Jesus sempre aproveitava a situação para pregar a palavra. O intuito de Jesus não é curar quem está enfermo, mas o intuito de Jesus é pregar a palavra para o povo, é pregar a palavra para a multidão. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai pegar um barco, e Jesus vai afastar o barco. A Bíblia diz que Jesus, pastora Sandra, Jesus vai sentar no barco. Jesus está do lado de dentro ensinando, mas sentado. E a multidão está do lado de fora, em pé, e ouvindo, aprendendo. Então você perceba que quem está ensinando está sentado, mas quem está aprendendo está de pé. Eu vou mais uma vez. Quem está ensinando está sentado, mas quem está aprendendo está de pé. Jesus, ele está sentado, e dentro de uma cultura rabínica vai dizer para nós que só os mestres poderiam sentar para ensinar. Aluno não poderia sentar para ensinar. Só os mestres sentavam para ensinar. Dentro de uma visão rabínica, todo mestre que sentava para ensinar, eles tinham autoridade. Só poderia ensinar sentado quem tivesse autoridade. Aí sabe que o Celso tratou comigo aqui? Na nossa cultura é diferente. Na nossa cultura a gente vai ouvir a expressão que você só pode ensinar de pé se você primeiro aprender sentado. Mas na cultura de Jesus é diferente. Na cultura de Jesus, você aprende de pé para ensinar sentado. Interessante que na nossa cultura, quem está sentado é porque não sabe pregar. Quem está sentado é porque não sabe cantar. Quem está sentado é porque não tem estrutura para exercer um ministério. Na nossa cultura, quem está sentado é porque não tem chamada. Quem está sentado é porque não tem experiência. Mas quando eu olho para o Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, irmã Laura, quando eu olho para o Evangelho de Mateus, capítulo 13, eu começo a entender que muitas das vezes existem pessoas sentadas que só está esperando a oportunidade de receber uma oportunidade de Deus para levantar, para ser usada por Deus, para ser usado por Deus. Deixa eu entregar uma mensagem de Deus aqui esta noite. Não despreze a posição de alguém. Existem pessoas que estão sentadas ainda, estão passando pela preparação de Deus, estão passando na olaria de Deus. Existem pessoas que estão sentadas ainda, e Deus está preparando, e Deus está quebrando. Deus vai levantar você. Alguém pega essa palavra. Deus vai levantar você. Deus vai levantar você da sua casa. Deus vai levantar você onde você estiver. Se está com dor na perna, essa dor vai embora.
Se está com dor na coluna, essa dor vai embora. Se está com dor na cabeça, essa dor vai embora. Deus vai levantar você. As pessoas te desprezam, mas Deus vai levantar você. O teu ministério te despreza, mas Deus vai levantar você. Deus vai levantar você. Em Mateus capítulo 13, Jesus ele começa a conversar com a multidão. Jesus começa a ensinar a multidão através de parábola. A expressão parábola aqui no grego vem da expressão parabolê. A expressão parábola no grego significa ser colocado ao lado para uma comparação. Parábola, primeira coisa, parábola significa provérbio. Segunda coisa, parábola significa comparação. Terceira coisa, parábola significa enigma. Então, quando Deus falava com o povo, quando Deus queria falar, quando Deus queria trazer uma verdade profunda, Deus usava uma história. Quando Deus queria trazer uma verdade profunda, Deus usava uma comparação, Deus usava um provérbio, Deus usava um enigma, Deus usava uma parábola para poder falar com a multidão. Olha aqui, porque se Deus, se Jesus falasse com a multidão usando a sua própria linguagem, a multidão não entenderia. Então Jesus está mostrando para a multidão: eu vou falar na linguagem que vocês entendem. Eu vou falar na linguagem de vocês. Porque se eu usar a minha linguagem, vocês nunca vão entender. Meu Deus do céu, desceu alguma coisa aqui. Se eu usar a minha linguagem, você nunca vai entender. Então, eu vou te colocar no deserto para mim conversar com você. Eu vou te colocar no processo para mim conversar com você. Dentro do deserto, nós aprendemos a linguagem de Deus. Dentro do deserto, nós aprendemos a conversar com todo-poderoso Deus. Dentro do deserto, Deus aguça a nossa audição espiritual. Quando olhamos, meus irmãos, para Mateus capítulo de número 13, Jesus está contando uma parábola. Em Mateus 13, eu descobri que a parábola que Jesus conta, que a parábola que Jesus está falando à multidão, é uma parábola escatológica. É uma parábola escatológica. Você vai ver em Mateus capítulo 13, irmã Cristina, que Jesus, ele vai aparecer Jesus falando do campo, vai aparecer Jesus falando da semente, vai aparecer Jesus falando do joio, vai aparecer Jesus falando da colheita. Então logo, quando olhamos para Mateus 13, vamos perceber, igreja, que a parábola que Jesus está contando à multidão é uma parábola escatológica. Por quê? Porque o campo simboliza o mundo. Parábola escatológica. A boa semente simboliza os filhos de Deus. Parábola escatológica. O joio é o filho do maligno. Palavra escatológica. A colheita é o juízo final. Palavra escatológica. No versículo 25, a Bíblia diz que os homens estavam dormindo. Versículo 25, os homens estavam dormindo. Aí veio o semeador. O semeador semeou enquanto os homens estavam dormindo. Eles não semeiam enquanto os homens estão acordados, mas eles vão semear enquanto os homens estão dormindo. Dentro de uma exegese bíblica, isso aqui significa que o inimigo, ele vai semear. O inimigo, ele vai semear quando a percepção estiver adormecida. O inimigo não vai semear quando você estiver acordada. O inimigo não semeia quando eu estou acordado. Eu se falo de um sentido e de um âmbito espiritual. Mas o inimigo semeia quando você não ora. O inimigo semeia quando você não lê a Bíblia. O inimigo semeia quando você não está na torre de vigilância. Aí ele tem espaço para semear. Interessante que o inimigo,
O texto diz, Jesus contando a parábola, no versículo 25, que o semeador saiu a semear enquanto os homens estavam dormindo. O joio, ele não nasce por conta própria. O joio, ele é semeado por alguém. Para alguém semear joio, primeiro, essa pessoa vai fazer um planejamento da tua vida. Para alguém semear um joio, primeiro, essa pessoa vai analisar a tua história, vai observar o teu culto. Você sabia que tem gente que observa o nosso culto só para semear contenda no nosso culto? Porque todo semeador, ele carrega uma característica. E qual característica, pastor? Todo semeador, ele não adora, mas ele observa quem adora. Ele não cultua, mas ele observa quem cultua. Ele não dá glória, mas ele observa quem dá glória. Todo semeador de contenda, ele fica observando, aleluia, quem está adorando a Deus. Porque o joio, ele não nasce sozinho. O joio nasce por alguém que semeou. E esse alguém que semeou não é o teu amigo. Esse alguém que semeou, missionária Fabiane, irmã Denise, pastora Sandra Povão. Esse alguém que semeou é alguém que está de olho na tua colheita. É alguém que está de olho na tua vida. A ideia de semear durante a noite. Primeiro, a ideia de semear durante a noite. Primeiro, sugere fraqueza espiritual, sugere vulnerabilidade espiritual e falta de vigilância. Tu acha que o inimigo vai semear quando você estiver orando? Tu acha que o inimigo vai semear quando você estiver fazendo live? É depois da live que vai semear. É depois da igreja que vai semear. É depois de você subir da oração que ele vai começar a semear. É por isso que os homens, eles estão dormindo. O inimigo está vendo oportunidade. Já que eles estão dormindo, então eu vou semear, porque eles estão fracos espiritualmente. Esta noite, oh glória, Deus está nos acordando do sono da indolência. E Ele está dizendo, está na hora de você acordar. Você orava e você não ora mais. Você lia a Bíblia e você não lê mais a Bíblia. Está na hora de você voltar às atividades ministeriais. Você evangelizava, não evangeliza mais. Você fazia para Deus, você parou de fazer por causa da semeadora de contenda. Deus está nos convidando esta noite a acordarmos do sono da preguiça espiritual. A Bíblia vai falar que agora as 5 loucas estão dormindo. As 5 prudentes, elas prepararam o azeite, elas compraram o azeite no mercado municipal, mercado principal da cidade. A Bíblia diz que a porta vai se fechar. As 5 prudentes entram porque elas estão preparadas. Elas não estão dormindo. Elas não estão dormindo. As 5 prudentes entram e as 5 loucas ficam. E sabe por que as 5 loucas ficaram? Por falta de administrar o azeite. Não adianta, porque todas são virgens, porque todas têm lamparina, mas o problema é que as 5 loucas têm lâmpada, mas o azeite já está acabando. Elas não se prepararam, e a falta de administração. Porque alguém vai dizer, mas eu quero ser usado por Deus, mas eu quero ser levantado por Deus. O segredo não é ser levantado, o segredo não é pregar, não é cantar. Porque tu acha que tem igrejas que se fecharam no nosso meio? Porque você acha que tem pastores que caíram, que tem irmãs que cantavam e não canta mais?
porque não souberam administrar aquilo que Deus colocou na sua mão. A falta de vigilância faz o inimigo semear. O interessante é que o que chama a minha atenção em Mateus capítulo 13, versículo 25, é que quando o inimigo vai atacar a colheita dos homens que estão dormindo, você perceba que os inimigos não atacam com espada, os inimigos não atacam com lança. Em Mateus 13, 25, nenhum momento os inimigos vão atacar quem está dormindo com espada. Nenhum momento eles vão atacar quem está dormindo com lança. Eles vão se infiltrar sutilmente para atacar com sementes falsas. Sementes falsas que iriam destruir a plantação. Então vai ter momento que o inimigo vai te atacar com espada, e você está vendo. Vai te atacar com lança, você está vendo. Mas vai ter momento que o inimigo vai se fazer de amigo, só para destruir a tua plantação. Vai ter momento que a vai ter momento que a inimiga vai se passar como amiga, só para se infiltrar na tua família. Malachúria, porque tem inveja do teu casamento, porque tem inveja que tua vida deu certo, porque tem inveja que Deus está levantando você financeiramente. Então o inimigo, ele não vai te atacar. Existem inimigos que não vão se revelar inimigos externamente, mas eles são inimigos interiormente. O semeador, ele se infiltra, não faz barulho. O semeador, ele entra, não faz barulho. E ele vai colocar sementes falsas. Ele vai colocar sementes que vai matar a plantação. O problema é que tem plantação, mas os homens não estão tomando conta da plantação, eles estão dormindo. E se você dormir, aquilo que você lutou para conquistar, o diabo, que é semeador, ele vai semear e vai destruir. Tu acha que vale a pena a gente se envolver em algumas confusões? Tudo que o diabo quer é acabar com a tua plantação. E quando se fala de plantar, se fala de processo. Porque quando você planta, a plantação não cresce de um dia para o outro. Primeiro você semeia. Você espera o tempo do crescimento. E é isso que o inimigo, o semeador, ele quer fazer. Ele quer paralisar o teu crescimento. Ele quer acabar com o teu crescimento. O semeador, ele vai escolher um momento certo. E que momento é esse? O momento de maior vulnerabilidade de quem estava dormindo. A estratégia do inimigo não é agredir verbalmente. A estratégia do inimigo não é xingar. Não é dizer, eu não gosto de você. Não. A estratégia do inimigo é uma estratégia de infiltração. Eu vou esperar ela dormir para me atacar. Eu vou esperar ele dormir para me atacar, missionária Maria Lídia. Porque ela dormindo é mais fácil de eu destruir aquilo que ela conquistou. Porque ele dormindo sem fazer live, sem pregar, é mais fácil. Estratégia de infiltração. O ataque vem do estado de vulnerabilidade. Quando você está dormindo, você é fraca. Eu falo aqui de uma sonolência espiritual. Quando você para de orar, você não tem força contra o inferno. Quando você para de ler a Bíblia, para de frequentar o culto de doutrina, tua casa fica descoberta. Não tem como você lutar contra as trevas. E é nessa hora que o adversário entra.
Então a infiltração, o inimigo espera dormir para atacar. Existe aqui uma estratégia de camuflagem. Eu não sei o nome daquele animal, se alguém souber e colocar aqui por gentileza. Existe um animal, né, no mundo animal, que ele camufla. Ele tá de uma cor, mas ele consegue ficar de outra cor. Ele consegue, a cor deste animal, ele consegue ficar cor de água. Ele consegue ficar uma cor diferente. E nesse momento, camaleão, obrigado, irmã Denise, camaleão, ele consegue mudar de cor diferente. E sabe por que camaleão muda de cor? Porque camaleão muda de cor para ferir. Camaleão muda de cor para atacar. Você sabia que quando o camaleão quer atacar, ele vai mudar de cor? Vai dizer que é tua amiga, mas nos bastidores é tua inimiga. Vai dizer que está junto contigo, mas nos bastidores, aleluia, quer ver a tua história morta. Existe muita gente por aí que carrega síndrome de camaleão. Muda de pele, muda de aparência, muda de fala, muda o tempo todo, só para te atacar, só para te ferir. Mas nesta noite, pelo poder da palavra de Cristo Jesus, toda síndrome de camaleão que se aproxima de você vai cair por terra, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Eu estou pregando Bíblia esta noite. E eu estou dizendo que todo mal contra a tua vida, o Senhor joga por terra esta noite. Não vai ter camaleão. Não vai ter camaleão contra você. Em nome de Jesus. Aleluia. A estratégia de camuflagem. Todo pessoa falsa, ela age assim, se camufla debaixo de uma fantasia que não existe, fala algo que não condiz com a sua realidade. Irmã Sandra, oh glória, o semeador, ele pega a semente e sabe o que ele vai fazer? Ele vai colocar no meio do trigo, porque a intenção do semeador não é apenas destruir, a intenção do semeador é misturar. Ele quer misturar o joio com o trigo, porque quando há mistura, a separação é mais dolorosa. A intenção de quem semeia confusão é fazer com que algo pareça igual a outro. A intenção do semeador, ele vai semear, e quando ele semeia, a intenção dele não é apenas machucar o trigo, a intenção do semeador não é apenas destruir o trigo, mas é misturar. E você sabe, eu também sei que segundo a Bíblia, Deus não trabalha onde há mistura. Ou você é crente, ou você não é crente. Ou você fala a palavra de Deus, ou você canta pro diabo. Ou você canta para Deus, ou você canta pro diabo. Ou você exalta Deus, ou na tua casa você fica falando palavrão. Ou você é crente, ou você não é. Deus não trabalha onde há mistura. Deus não trabalha onde há mistura. Eu não sei se você já comeu alguma coisa misturada, mas se você... Quando você come algo misturado, sabe o que acontece? O que acontece, pastor, é que meu estômago fica borbulhando, me dá vontade de vomitar, me dá vontade de jogar para
fora o que eu comi. Isso é mistura. Deus não trabalha em mistura. Ou eu sou crente, ou eu não sou crente. Ou eu prego a palavra, ou eu não prego a palavra. Não tem como ser duas coisas. Ou tu é, ou tu não é. Deus não trabalha onde é mistura. Oh glória! Sabe por que Ele está semeando? Para misturar, para que a separação seja dolorosa. Isso se chama hemanina. Isso se chama mistura planejada. Eu vou semear lá, porque vai misturar. Eu vou entrar naquela igreja lá, para ver se Jesus está ali. Eu vou entrar nessa live para ver se é Jesus que está ali mesmo. Eu vou colocar fermento lá. O joio, perceba uma verdade em Mateus capítulo 13, versículo 25, que o joio, ele é colocado no mesmo campo do trigo, irmã Milene. No mesmo campo do trigo ele é colocado. No mesmo campo do trigo. E alguém pergunte: ô pastor, peraí gente, não sei se vocês estão vendo, está muito alto, não sei nem se está ouvindo. O semeador ele coloca. O semeador ele coloca o joio no mesmo campo que o trigo está. E por quê? Para gerar três coisas. Primeira coisa, para confundir. O semeador, ele coloca o joio no meio do trigo. Primeiro ponto, para confundir. Segundo ponto, para contaminar. E terceiro ponto, para enfraquecer. Eu vou mais uma vez. Quando o semeador ele coloca fermento, ele vai colocar no mesmo campo que o trigo está. É por isso que nas nossas igrejas, biblicamente falando, sempre vai ter joio. Sempre vai ter aqueles que são e aqueles que não são. Nós precisamos saber lidar com quem não são. Nós precisamos saber lidar com joios. Porque joio faz parte. O trigo está e no mesmo campo. E no mesmo campo o joio também é colocado. Para confundir. E existem pessoas que ficam até confusas, porque elas não sabem quem é de Deus e quem não é. É porque o joio está aí. Você já viu lugares assim? Que você entra e você não sabe se é Jesus que está falando ali, ou você não sabe se é Deus ou se não é Deus. Você fica confusa com certos movimentos por aí. Você fica confusa com certos comportamentos que existem por aí. Será que é Deus ou será que não é Deus? É porque o joio está ali. E quando o joio está, há uma contaminação no seio da igreja. Quando o joio está, há uma contaminação no grupo de louvor. É porque estão deixando o joio ficar. E aonde tem joio, pode ter certeza, a igreja enfraquece. Porque a função do joio é enfraquecer o trigo. A função do joio é contaminar o trigo. A função do joio é confundir. A função do joio é chegar para enfraquecer. Porque o joio visivelmente é quase idêntico ao trigo na fase do crescimento. Quando o trigo cresce, o joio também cresce. Então quem olha para o trigo e quem olha para o joio vai dizer, é a mesma coisa. Eles crescem junto, eles parecem iguais, eles têm a mesma cara, eles falam iguais, parecem iguais, mas não são iguais. Tem coisa que parece que é, porque cresceu junto. Tem coisas que parece que é. Então, na fase do crescimento do trigo, o joio também cresce. Porque ele ocupa o mesmo espaço.
Porque o joio ocupa o mesmo solo. Porque o joio recebe a mesma chuva. No entanto, a verdade sobre eles não é revelado pelo que está do lado de fora. Mas a verdade sobre o joio e o trigo é revelado pelo que aqueles que eles produzem do lado de dentro. Do lado de fora é fácil dizer que parece. Mas é do lado de dentro que você vê quem é joio e quem é trigo. Tem muito joio por aí, que parece com trigo. Tem muito joio que dá glória. Tem muito joio que canta. Tem muito joio que prega. Tem muito joio que quer dar lição de moral em você. Mas você quer saber quem é o joio? A lição de Mateus 13, 24. A aparência engana. O tempo revela. E o fruto denuncia. Em Mateus 13, 24, a lição é que a aparência engana. Porque nem tudo que reluz é ouro. O tempo, ele é o maior aliado que nós temos. Porque o tempo vai dizer quem eu sou. O tempo vai dizer quem você é. O fruto vai denunciar. Então, o joio, você pode até crescer. Você pode até parecer com trigo. Mas a tua hora da tua máscara cair, vai chegar joio. E através dos frutos todo mundo vai saber quem você é. Porque fruto denuncia quem eu sou. Eu posso enganar pastor, eu posso enganar igreja, eu posso enganar esposa, pode enganar marido, pode enganar todo mundo, mas o fruto vai denunciar quem você. Meu Deus do céu. O problema do joio é que cresce junto, parece autêntico, mas não alimenta. Alguém pega isso aqui, meu Deus. Gente, eu preparei esse estudo aqui, até agora eu não preguei em nenhuma igreja. Por que não, pastor? Porque é uma mensagem muito confrontante. É uma mensagem que vem com uma pancada muito forte. Essa mensagem fala sobre pessoas que vivem algo que não é verdade. Então é uma palavra muito forte essa palavra. Eu senti de Deus de pregar aqui, de transmitir hoje aqui nessa live. Mas o problema do joio é que ele cresce junto. Você olha e fala, está crescendo. Mas o problema é que nem tudo que cresce significa que nem tudo que cresce significa que alimenta. Existem coisas que crescem do lado de fora, mas não traz fruto do lado de dentro. Eles são autênticos, eles crescem junto, mas eles não alimentam. Então o semeador, ele semeia no campo do inimigo. E existia uma cultura, existia uma lei naquele tempo, onde dizia que... Peraí, gente. Onde dizia que semear no campo do inimigo era um crime dentro dos direitos romanos. Era uma forma de destruição agrícola que visava ruína econômica. Então, dentro da lei romana, quando o semeador ele vai semear no campo do inimigo, ele está dizendo, enquanto você está dormindo, eu vou destruir aquilo que você construiu. Enquanto você está dormindo, eu vou desfazer a tua colheita. Interessante que uma fase muito interessante é que quando o trigo, ele vai... Isso aqui é muito profundo, gente. Eu vou até baixar aqui o fundo musical agora, porque eu achei isso aqui muito forte. Eu achei isso aqui muito poderoso. Eu achei isso aqui muito poderoso. É que quando o trigo
ele vai amadurecer. Ele se encurva. Meu Deus, se você não dá glória, é porque você não está comigo, hein? Ele vai se encurvar. E eu estou falando do trigo. Quando o trigo, ele amadurece para ser tirado da colheita, para ser colhido, ele vai se curvar. Por quê, pastor? Por causa do peso dos próprios grãos. Demonstrando que ele está pronto para ser colhido. Quando o trigo se encurvava, eu não sei se você já viu um trigo encurvado, é porque ele está demonstrando que está pronto para colheita. Meu Deus, porque quanto mais cheio de frutos, menos a necessidade de exaltação. Então, quando eu li isso aqui, eu falei, como é que é isso aqui, Jesus? Jesus falou para mim, se você está cheio, não precisa você ficar se autopromovendo. Se você está cheia, não precisa ficar se autopromovendo. Porque o trigo, ele se encurvava. E quando ele se encurvava, ele estava dizendo, eu estou pronto para ser colhido. Quando ele se curvava, ele estava dizendo, eu estou cheio de grãos. Tem muita gente cheia por aí, do lado de fora, que não sabe o que é orar. É por isso que são pessoas que elas levam uma vida de orgulho, de soberba, porque não sabe o que é orar a Deus. Eu aprendi em Mateus capítulo 13, 25, que quanto mais cheio você está, menos a necessidade de exaltação. Quanto mais cheio eu estou, menos a necessidade de me exaltar. No campo, o trigo, se você olhar no campo, o trigo ele não possui aparência. No campo, o trigo ele não possui uma imagem chamativa. Mas no campo, o trigo ele tem mais essência do que aparência. No campo, a essência do trigo pesa mais do que a performance. Tem gente que tem mais performance e não tem nada de fruto. Tem gente que não canta bem. Tem gente que não prega bem, que nem eu. Tem gente que não canta bem. Tem gente que não prega bem. Tem gente que não sabe falar direito. Mas tem muita essência de Deus na vida. Deus não quer saber se prega bem. Deus não quer saber se canta bem. Deus não quer saber se sabe a Bíblia toda. Deus não quer exaltação. Deus quer alguém que tem essência. Deus quer alguém que tem essência. Deus não quer performance. É muita performance que tem por aí, meus irmãos. É muita performance que tem por aí. Glória a Deus. Deus não quer isso. Deus quer essência. Você não precisa ficar se propagando na internet. Você não precisa ficar se promovendo na internet. Pessoas que se autopromovem na internet, você percebe que não tem uma vida genuína de oração. Eu não consigo entender. Existem pessoas que falam, eu oro a Deus, mas são soberbas. Eu busco a Deus, mas são soberbas. Existem pessoas que dizem, eu oro ao Senhor, eu busco a Deus, mas quer pisar em cima dos irmãos. Meu Deus do céu, que busca é essa? Quanto mais eu busco a Deus, mais eu me humilho perante Deus. Quanto mais eu busco a presença de Deus, mais eu vou ser humilde para tratar as pessoas, respeitando a história de cada pessoa, respeitando o momento de cada pessoa. Existem pessoas que gostam de se promover. Então, quando eu olho para Mateus capítulo 13, versículo 25, eu começo a entender que muitas das vezes é melhor ter essência do que ter aparência.
É melhor ter essência do que ter aparência. E a verdade é, fisicamente falando, que a aparência vai embora, a aparência acaba. Hoje vocês estão me vendo aqui, eu estou novo, mas a idade vai chegar, os cabelos vão ficar brancos, as peles vão ficar enrugadas, o meu tempo vai acabar. Hoje eu estou aqui com vocês, pregando a palavra de Deus, mas um dia eu não vou estar mais aqui, um dia você não vai estar mais aqui. Existem pessoas que gostam de ficar pisando em alguém por causa de um recurso financeiro que tem, porque é advogada, porque é advogado, porque é doutora. Você vai para o mesmo lugar que todo mundo vai para o caixão, vai lá para baixo, para o caixão. Nós devemos respeitar as pessoas, nós devemos valorizar as pessoas. Por quê, pastor? Porque os exaltados Deus abate, mas os humildes Deus levanta. É tão bonito, gente, quando eu vejo uma pessoa que tem dinheiro, mas é humilde. É tão bonito quando eu vejo uma pessoa que tem nome, mas é humilde. Eu já vi pessoas por aí que têm nome, que são grandes advogadas, que são grandes advogados, que têm nome, mas são pessoas humildes. Mas eu já vi também muita gente por aí que é muito pobretão, muito pobretona, e quer pisar nos outros, não tem nada direito e quer pisar nas pessoas. Deus sabe para quem dá poder, Deus sabe para quem dá autoridade. Tem gente que não merece ter poder, tem gente que não merece ter autoridade, desculpe as minhas palavras, mas tem gente que merece viver o que está vivendo, porque são pessoas soberbas, porque são pessoas orgulhosas. Glória a Deus. Deus muitas das vezes ele coloca dentro do deserto, passa fome, passa prova, para aprender a valorizar até um grão de arroz que come no seu prato. Porque tudo isso é motivo de nós exaltarmos a Deus. Eu não sei se você comeu hoje, eu não sei se você se alimentou hoje, eu não sei se você tomou café hoje, mas se você tomou, levanta a mão assim e fala: muito obrigado, Jesus, pelo café que eu tomei. Muito obrigado, Jesus, pelo pão pelo pão que eu comi. Muito obrigado, Jesus Cristo, porque foi Deus que preparou. Glória a Deus. Isso aqui não é historinha para te emocionar, não, mas antes de você levantar da cama, Deus já tinha preparado o teu café. Tinha nada, pastor, fui eu que fui trabalhar. Se Deus não te dá força, você não levanta da cama. Se Deus não te dá graça, você não levanta da cama para ir trabalhar. Você não sabe, mas nesta segunda-feira, enquanto você estava trabalhando, enquanto você estava trabalhando, o Deus Todo-Poderoso, sabe o que Ele fez? Ele te deu livramento sem você ver. Enquanto você estava trabalhando, você não sabe, mas ia se levantar aquela perturbada no seu serviço. Deus abateu a perturbada. Deus abateu o inimigo, Deus abateu o adversário. Existem vitórias que você não vê, mas já está na tua mão. Existem milagres que você não vê, mas já está na tua mão. Pastor, me prova na Bíblia. Hebreus, a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa ter fé. Você precisa ter fé, você precisa acreditar que você vai vencer, você precisa acreditar que você vai chegar. Se você não acreditar, ninguém acredita. Se você não tomar posse, ninguém toma posse por você. Você precisa acreditar que você não é derrota nesse mundo. Deus te chamou para ser cabeça no meio da tua família. Oh, meu Deus do céu, você sabe o processo que você passou. Eu costumo dizer: as pessoas mais desprezadas pelos homens serão as pessoas mais honradas por Deus. Você percebe que no momento você percebe que quando o trigo ele chega no momento que amadurece, ele se curva, diferente do joio. O joio é o contrário do trigo. O joio permanece erguido o tempo todo.
o trigo fica curvado, o joio fica de pé. O trigo fica curvado e o joio fica erguido o tempo todo. E por que o trigo fica encurvado? Porque ele está carregando um fruto, ele está carregando um grão. E é por isso que ele vai se encurvar, por causa do peso. O peso do trigo revela que ele está cheio, mas o joio erguido se revela que ele está vazio. O joio, ele permanece erguido por fora e vazio por dentro. Ao contrário do trigo. O trigo, ele mostra que ele está encurvado por fora e está cheio por dentro. Porque quanto mais você se encurva perante a presença do Senhor, mais o Senhor vai te encher. Existem pessoas que carregam a síndrome do joio. Por fora mostra que é grande. Por fora mostra que sempre estão de pé. Mas são pessoas que são vazias por dentro. São pessoas que carregam uma solidão do lado de dentro. São pessoas que carregam dúvidas do lado de dentro. Por fora mostra que o tempo todo está erguido, o tempo todo está de pé. Mas por dentro carrega um vazio. Porque o joio aqui, ele... Espera aí, gente. Não entendi agora. Ixi, fiz. Peraí. Agora foi. O joio aqui, ele só está imitando o trigo. O joio, ele só está imitando o trigo. Ele imita o trigo enquanto o trigo cresce. Enquanto o trigo está crescendo, o joio está imitando. Essa palavra é muito forte. Enquanto o trigo está crescendo, o joio, ele imita. Deus abençoe a irmã Salvana, em nome de Jesus. A diferença você percebe que vai acontecer nos frutos e no peso. Existem joios que não dão frutos. E existem joios que não suportam o peso da glória de Deus. Existem pessoas que não suportam o peso da vida cristã. A vida cristã não é flores somente. A vida cristã também tem os seus espinhos. Porque se a vida cristã só fosse flores, seria fácil ser crente. Seria fácil dizer, vou para a igreja hoje. Então, ser crente em Jesus Cristo significa suportar os pesos do processo da vida cristã. Se Jesus, que é Jesus, no Calvário ele coloca uma coroa de espinho. Jesus colocando a coroa de espinho, ele estava dizendo, eu como rei, eu como Jesus, eu como Todo-Poderoso, carreguei os espinhos por causa da minha fé. Então os espinhos faz parte da trajetória cristã. O trigo se encurva porque está cheio. O joio permanece de pé porque está vazio. Então não se engane com pessoas que aparentemente elas estão de pé, elas estão vazias. Pessoas que aparentemente você olha de um dia para a noite e já abre uma igreja. E porque isso acontece no mundo que vivemos hoje, e eu estou falando com pessoas aqui, eu não sou tão velho assim, mas eu fui criado no berço evangélico. E nós percebemos que o evangelho, o Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
O que mudou não é Jesus. O que mudou é o entendimento das pessoas. As pessoas elas querem receber. As pessoas elas querem galgar posições sem esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus é bom, perfeito e agradável. As pessoas não, tem gente que não quer esperar o tempo de Deus. Então elas não querem subir o degrau, e degrau é etapa. Eu quero chegar lá de qualquer jeito, sem o tempo de Deus. Em Mateus, capítulo 13, versículo 25, o trigo, ele é revelado na colheita. Você perceba que o joio cresce junto. Eles são plantados no mesmo campo. A chuva cai para o joio e para o trigo. Mas no momento da colheita, aí que é revelado quem é joio e quem é trigo. É por isso que a parábola de Jesus, em Mateus capítulo 13, é uma parábola escatológica. Porque a colheita se fala do juízo final. É no dia da grande colheita que nós vamos saber quem é joio e quem é trigo. Meu Deus, é muito forte. Mateus, capítulo 13, 25, nos traz uma lição. Quanto mais vazio você está, quanto mais vazio você está, mais você precisa usar uma imagem para sustentar a sua máscara. A performance vira então um esconderijo. Eu vou mostrar para as pessoas, para elas não me entenderem que eu sou uma pessoa vazia. Em Mateus 13, 25, Jesus está enfatizando mais os frutos do que a aparência. Porque Jesus não está preocupado com a minha aparência. Se eu falo bem, se alguém fala bem, se alguém verbaliza bem, Jesus não está preocupado com o meu glória. Ele está preocupado com os meus frutos. Porque os frutos para Deus valem mais do que a aparência. Você perceba que no versículo 28, depois que os homens despertam, os servos eles vão tentar arrancar o joio, mas o joio está junto com o trigo. Já está abraçado, não dá mais para arrancar. Não dá mais para tocar. Porque se você tocar no trigo, no joio, você vai acabar machucando o trigo. É por isso que existem coisas que você precisa fazer antes que o joio te abrace. Antes que o joio abrace sua casa. Depois que abraçar, vai ser tarde demais para você arrancar. Existem coisas que dá para você arrancar hoje, mas vai ser tarde demais para você arrancar amanhã. Os servos eles tentam arrancar o joio do trigo. E o dono do campo, ele não deixa que arranque. Ele não deixa que mexa. Eles vão crescer junto. Eles vão ficar junto. O dono do campo não estava tolerando o joio no meio do trigo. O dono do campo, ele estava apenas garantindo a segurança do trigo. Porque às vezes esperar não significa omitir. Às vezes esperar significa sabedoria estratégica.
Depois que o joio fica entrelaçado com o trigo, você precisa esperar o tempo da colheita. Porque se você tocar no joio, você vai tocar no trigo. Se você ferir o joio, você vai ferir o trigo. Você não tomou conta da colheita e agora é tarde demais. E agora você precisa esperar o tempo da colheita chegar para você arrancar o trigo do joio. A verdade de Mateus capítulo 13, versículo 25 ainda é que nem tudo o que parece ruim no joio, porque nem tudo o que parece ruim é joio, e nem tudo o que parece bom é trigo. Muitas das vezes a nossa pressa faz a gente arrancar o que deveria ser cultivado. Por isso que precisamos esperar o tempo da colheita chegar. Por isso que precisamos esperar com paciência. Salmos capítulo 40, que foi um dos salmos bem na minha adolescência que eu aprendi. Esperei com paciência no Senhor. É Davi que está dizendo: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Jesus. Existem coisas na nossa vida que nós temos que esperar no Senhor. Se nós não esperarmos no Senhor, vamos viver a grande consequência da nossa vida. Nós devemos esperar no Senhor, senão vamos viver uma consequência que vai trazer grandes ruínas para a nossa vida, grandes ruínas para a nossa casa. Eu tenho certeza que depois dessa palavra, você vai ficar mais atento em alguns joios que tem por aí, que quer se abraçar com a tua vida. Você precisa tomar cuidado. Você precisa tomar muito cuidado com a sua vida. Você precisa tomar cuidado com a sua casa. Você precisa tomar cuidado com a sua família. Existem muitos joios por aí que querem te abraçar, quer fazer aliança com você, só para te estragar, só para te contaminar, só para te fazer sofrer, só para quebrar tua aliança com Deus. E deixa eu falar uma coisa aqui: sucesso que me afasta do altar não é sucesso, é fracasso. Sucesso que me afasta da palavra não é sucesso, é fracasso. Sucesso que me afasta da vida de oração não é sucesso, é fracasso. Não é sucesso, é fracasso. Se te afastou do altar, não é de Deus, foi o Satanás que trouxe para a tua vida. Se te afastou da oração, não é de Deus, isso aí foi obra do inimigo. Você precisa entender, segundo a Bíblia, que aquilo que Deus traz para mim não vai me trazer confusão. Aquilo que Deus traz para mim vai trazer paz para minha alma. Aquilo que Deus traz para mim, aquilo que Deus traz para mim, quando Deus traz para você, essa pessoa vai interceder pelo teu sucesso. Essa pessoa vai interceder para que Deus levante você. Essa pessoa vai interceder para que Deus te ajude. Aquilo que vem de Deus traz paz para nossa alma. Aquilo que vem de Deus traz paz para o nosso coração. Quando você pega a Bíblia, em Êxodo capítulo 3, capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz: ordenou-lhe o Senhor lançá-o na terra. Moisés prontamente atirou o cajado ao solo. Moisés está carregando o cajado o tempo todo. Ele entra na tenda e o cajado está com ele. Ele sai da tenda, o cajado está com ele. Moisés vai para o monte, irmã Nazaré, o cajado vai com ele. Moisés, ele vai estar na frente do Mar Vermelho, e o cajado ele está segurando o cajado. E a Bíblia diz que agora, em Êxodo capítulo 4, versículo 3, Moisés, ele pega o mesmo cajado que está o tempo todo com ele, e ele vai jogar o cajado no chão. E a Bíblia diz que esse cajado vira uma cobra.
esse cajado vira uma serpente, esse cajado se transforma numa cobra. Moisés, ele vai se esquivar, assustado. Sabe por que Moisés se assustou? Porque Moisés está com o cajado o tempo todo. Sobe monte com cajado, desce monte com cajado, dorme com cajado, acorda com cajado, anda com cajado. Mas agora o cajado está virando cobra. Alguém já está pegando a revelação da Bíblia. E agora o cajado está virando cobra. Gente, com muito cuidado as letras sacrossantas. Eu não quero ferir exegese bíblica, mas eu quero trazer aqui um âmbito espiritual para a nossa vida nesta noite. E dizer que precisamos tomar cuidado com alguns cajados por aí. Tem aparência de cajado, fala que nem cajado, se comporta como cajado, mas é serpente disfarçado de cajado. A Bíblia diz que ele vai pegar o cajado, vai jogar no chão e o cajado vira cobra. Ele pega o cajado, vai jogar no chão e o cajado vira serpente. Deixa eu entregar isso aqui, porque o cajado só virou cobra. O cajado só virou cobra depois que saiu da mão dele. Enquanto estava na mão de Moisés, era vara. Enquanto estava na mão de Moisés, era cajado. Mas depois que saiu da mão de Moisés, virou cobra. Mas depois que saiu da mão de Moisés, virou serpente. Existem coisas que precisam se afastar de você, para você ver quem é cobra e quem é cajado. Existem muitas cobras por aí, missionária Ariane está aqui, ó. Existem muitas cobras por aí que Deus vai revelar para você. E como Deus revela, pastor? Deus revela através de afastamentos. Existem alguns afastamentos que Deus vai permitir que saia da sua mão, só para revelar a sua verdadeira essência. Você quer saber quem é quem? Não é quando está na frente, não é quando está contigo, é quando está atrás, é quando está longe de você. Longe de você, se fala bem de você, longe de você, te abraça, longe de você, sempre dá um bom testemunho ao teu respeito, é porque é cajado. Longe de você, só está esperando momentos de se afastar, só para revelar a máscara que carrega, e vai começar a revelar que é cobra, vai começar a revelar que é venenosa, que é venenoso. Deus permite alguns afastamentos, e depois que eu li esse texto bíblico, eu comecei a entender que alguns afastamentos que Deus permitiu na minha vida, alguns afastamentos que Deus permitiu na minha história, não era Deus me privando, mas era Deus revelando que era cobra. Aleluia! Alguns afastamentos é preciso, alguns afastamentos é necessário. Eu costumo dizer que alguns afastamentos é processo de cura. Quando Deus quer te curar, Ele te afastará de alguns lugares, te afastará de algumas pessoas que não carregam a mesma essência que você, que não carrega o mesmo propósito que o céu já traçou e o céu já decretou na tua vida. Deus afasta. Não chore por aquilo que foi. A Bíblia diz que certa feita, a Bíblia diz que certa ocasião, no jardim do Éden, e essa palavra arde muito na minha alma, porque a Bíblia em si, eu amo esse livrão santo, e a Bíblia diz que agora Deus, ele cria todas as coisas, ele cria os animais, o animal masculino e feminino, e ajunta. Glória a Deus, porque Deus sempre visou o ajuntamento, Deus sempre visou a união, Satanás sempre visou a divisão. E a Bíblia diz que Deus, ele vai pegar um homem. Coisa linda aqui, glória a Deus. Deus é contigo, minha irmã. Deus vai pegar, e a Bíblia diz que Deus do lado, ele vai tirar uma costela. Deus não tira da cabeça. Porque Deus não tira da cabeça, pastor?
Porque, glória a Deus, Deus não tira da cabeça, Deus não tira do pé. Deus não tira do pé, por quê, pastor? Porque a mulher não foi feita para ser massacrada pelo homem. Mulher não foi feita para ser pisada pelo homem. Se você é pisada por alguém aí que você tá, irmã, vigia, se valorize. Deus não tem isso para você. Mulher não foi feita para ser pisada pelo homem. Por que será, pastora? Por que será, pastora? Glória, que a mulher foi tirada do lado. É Deus dizendo: para onde você for, a mulher tem que ir, varão. Se você for para a esquerda, ela tem que ir com você também. Não tem esse negócio não, de você faz parte do ministério de Santos e ela faz parte do ministério de Belém. Deus não habita onde há divisão. E isso, biblicamente e teologicamente falando, é divisão. A Bíblia diz que a mão de Deus pega uma costela, pedaço pequeno, Deus tira do lado. E agora Adão está dormindo. E enquanto ele dorme, a mão está trabalhando. Enquanto ele não está vendo, a mão está trabalhando. Porque quem disse que você precisa ver, aleluia, para receber? Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que enquanto eu estou aqui, a mão do Cristo está trabalhando ao meu favor agora. A Bíblia diz que a mão do Deus Todo-Poderoso está trabalhando enquanto ele está dormindo. Você perceba que quando ele acorda, não veio uma costela, pedaço pequeno, mas veio uma mulher, pedaço grande. Oh, coisa linda, gente. Veio uma mulher, pedaço grande. Oh, pastor, me explica uma coisa. E por que veio uma mulher, pedaço grande? Porque aquilo que Deus te dá não é pequeno. Deus tirou algo pequeno, mas Deus trouxe algo grande. Oh, glória. Aquilo que Deus vai colocar nas tuas mãos é tão grande, que você vai esquecer aquilo pequeno que foi tirado. Aquilo pequeno que foi tirado, missionária Eliane. Você perceba que a mão de Deus podia vir na cabeça, não veio. A mão de Deus podia vir nos pés, não veio. A mão de Deus veio no lado, porque só Deus sabe onde tocar. Deus sabe onde tocar. Quem não sabe onde tocar, acaba ferindo o lugar que está tocando. Deus é lindo, Deus é poderoso. Termina a minha participação dizendo: não chore por aquilo que foi, mas se prepare por aquilo que está chegando nas tuas mãos. Eu pego do lado de cá. Se você acredita, pega do lado aí, pode receber. Não chore por aquilo que foi. O que Deus está preparando é grande. Quando algo vai, é Deus dizendo. Quando algo vai, é Deus dizendo. O que eu estou trazendo é maior. O que eu estou trazendo vale mais. O que eu estou trazendo nem se compara com aquilo que foi. Vai ser lindo o testemunho. Vai ser lindo testemunhos que serão contados. Vai ser lindo os testemunhos que serão contados. Eu estou pregando Bíblia esta noite, há quase 11 horas da noite, e eu estou dizendo: vai ser lindo o testemunho do livramento de Deus na tua vida. Não vai ter morte, não vai ter cilada, não vai ter armadilha, não vai ter macumba, feitiçaria, não vai ter palavra contrária, não vai ter palavra contrária, não vai ter palavra de maldição, não vai ter palavra de maldição. Eu estou vendo palavras de maldição perdendo a força aqui agora. Eu estou vendo palavras de afronta caindo por terra aqui agora. Entenda uma coisa: a última palavra não vem da terra. A última palavra, irmã Vanessa, vem lá da glória. E ele está dizendo: aquilo que eu escrevi ao teu respeito, não tem borracha de Satanás que apague. Os céus escreveu, já está decretado, já está liberado, já está escrito por Deus esta noite. E aquilo que há de vir virá e não tardará. Deus vai fazer o impossível. Oh glória, tem surpresa de Deus aqui.
Tem surpresa de Deus aqui. Tem surpresa de Deus aqui. Pastor, o senhor está falando isso para emocionar a minha alma? Não, não. Eu estou na Bíblia. A Bíblia diz: aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu, e nem subiu a mente ao coração, é o que eu tenho preparado para aqueles que creem. É o que eu tenho preparado para aqueles que acreditam. Se você acredita, levanta a mão assim, agarra, toma posse. Já foi preparado por já foi preparado por Deus. Não tem o mal, não tem tormenta, não tem cilada. Essa perseguição Jeová coloca por terra nesta noite. Existem pessoas sendo perseguidas aqui, ameaçadas aqui. Eu estou sendo profeta para dizer: Jeová, se for preciso, vai cegar o teu perseguidor. O teu inimigo vai ficar cego. Há uma promessa de Deus sobre você. Há uma promessa de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus de Nazaré. Tá forte, né, gente? Glória a Deus. Que Deus, Cristo, abençoe a vida de todos os irmãos, todas as irmãs. Acho que já vai fazer 2 horas que nós estamos aqui ao vivo. Eu vou terminar agora aqui a minha participação, porque já vai dar 11 horas da noite, né? Se fosse à tarde, eu ia dar lugar com mais força. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de dar lugar para Jesus, de gritar muito. Eu gosto muito de dar lugar para Jesus. Quando você sabe o que você passou para chegar onde chegou, você não se importa com opiniões de ninguém. Você não se importa com opiniões alheias de ninguém. Quando você sabe os processos que você enfrentou, as pancadas que você passou, você grita mesmo. Você dá lugar para Jesus. Você não está nem aí, porque você sabe que o teu gritar é como um combustível espiritual para a tua alma. E quando você não grita e quando você não busca o Senhor, você sente sede do altar. Você sente sede da presença de Deus. Sente sede da presença de Jesus. Eu quero exaltar ao Senhor. Eu estou com uma palavra muito forte para compartilhar numa próxima live. Eu tenho certeza que todos que ouviram a palavra de Deus, eu tenho certeza que um pouquinho você pegou. Essa parte foi para mim, essa parte não foi. Você se alimentou da palavra de Deus. Você se alimentou da palavra de Deus, então tenho certeza que todos se receberam de Deus, que todos vão dormir felizes, ficar contentes, para começarmos uma terça-feira também de muita vitória, de muita paz do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a participação de meus irmãos, minhas irmãs de longe, de perto, tem muita gente aqui. Eu fiquei muito feliz fiquei muito feliz aqui, né, de ver também missionária Ariane, família, é minha família. Fiquei muito contente demais de ver ela aqui no TikTok, dando um brado aqui. Deus continue abençoando ela, a casa, pastor, meu cunhado, pastor Wesla, toda a família, todos que estão aqui, muito obrigado. Antes que eu termine, gente, eu não posso deixar de orar. Eu vou fazer uma oração e vou fazer uma oração simples e rápida, né? Não vou fazer aquela oração de batalha, de guerra não, porque esse horário não dá para fazer. Mas antes que eu ore, sexta-feira, agora dia 29, eu serei o penúltimo, estarei pregando na cidade de São Vicente. Eu esqueci o nome do ministério agora, pastor Jailson. Estaremos lá pregando a palavra de Deus.
E já estou aqui me pondo aqui à disposição, né, do Santo Ministério. Estou me colocando aqui à disposição da Igreja de Cristo. Você que quer nos levar para estar pregando a palavra na sua igreja, vai ser uma honra, vai ser um prazer indizível estar dando glória, aleluia. Aliança com Deus, isso. Minha esposa acabou de falar aqui. Ministério Aliança com Deus. Vai ser um prazer indizível estar com vocês. Mas, gente, já falo já, hein? Eu sou pentecostal. Sou pentecostal. Eu gosto muito de falar da palavra de Deus. Gosto muito de falar da palavra de Deus. Então, você que for nos levar, não chegue no pregador. Isso eu acho muito feio. Não chegue na gente e fala: irmão, só tem meia hora para estar ministrando. Isso é muito feio, isso é muito feio. Isso é falta de respeito com qualquer pregador ou pregadora que é convidado. A pessoa vem de longe e se prepara e traz uma mensagem muito forte. Então isso é feio. Então não faça isso. Eu não sei onde essa live vai chegar, né? Mas eu sei que onde chegar, né, a pessoa que tem maturidade espiritual e sensibilidade está entendendo a minha fala. Glória a Deus. Amém? Senhor, eu exalto o teu nome porque esse trabalho foi feito. Viemos do trabalho correndo para casa. Fizemos aquela oração forte lá no grupo de oração que temos. E chegamos aqui, meu Pai, para entregar essa mensagem. Essa mensagem tão poderosa do joio e do trigo. Nos ajuda, Senhor, a lidarmos com o joio no meio do trigo. Porque o segredo não é arrancar o joio. O segredo é esperar o tempo da colheita. E esperar, meu Pai, não é fácil. O esperar mexe muito conosco, com o ser humano. Nós não temos paciência para esperar. Queremos tudo para hoje, para agora. Pedimos que o Senhor nos ajude. Toma minha vida, minha casa, família e todos os meus irmãos, Senhor, que estão aqui. Eu estou pedindo a tua paz sobre eles. Dê uma noite de bênção para todos eles. Amém? Me chama no Messenger no Zap, que eu vou adicionar lá no grupo, tá bom? Dê uma noite de paz para os meus irmãos, meu Pai. Dê uma noite tranquila, uma noite de bênção, e que pela manhã, quem for trabalhar nessa terça-feira, levante bem, restaurada, que tenha uma terça-feira de paz, de tranquilidade. Eu peço a tua bênção sobre todos e todas em nome de Jesus Cristo. Gente, eu sou assembleiano e vou morrer assembleiano. Eu nasci no berço evangélico da Assembleia de Deus. Amo e respeito todas as igrejas, amo e respeito todas as religiões. Não tenho nada contra religião nenhuma, né? Mas a gente assembleano, a gente tem a mania de dar a bênção apostólica, né? Então você que pode estender a mão, estenda a mão agora. Eu vou agora transmitir a bênção apostólica e desejar uma noite de paz para todo mundo. Amém. Estende a mão assim. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as divinas revelações e consolações do meio Espírito Santo esteja com a igreja do arrebatamento. E a igreja que espera ansiosamente a vida de Cristo, diga onde você estiver. Amém. Receba a tua bênção em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Fique na paz. Boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Fui. Deixa eu desligar aqui o TikTok primeiro. Deus abençoe. Muito obrigado, gente. Pai do Senhor Jesus.